E aí pessoal, estou aqui para mais um vídeo. Hoje eu vou trazer um vídeo para vocês de uma dica. Eu estou fazendo alguns vídeos agora, os próximos vídeos, que são algumas receitas aí que requerem um pouco de... que vocês tenham alguns alimentos guardados aí, então preferi fazer esses vídeos antes para explicar para vocês como é que eu faço aqui na minha casa, para estar acondicionando esses alimentos adequadamente para que dure aí alguns dias. Vocês não venham comprar, né, e acabar perdendo, tá? Então hoje eu vou começar com o alho poró, o salsão, a salsinha e a cebolinha, tá? Como é que eu faço aqui para a gente poder ter um melhor rendimento? Primeiro começa pela escolha, né, da salsinha. Eu gosto dela que ela tem as folhas assim bem graúdas, tá, e que não estejam quebradiças e nem com umas manchas. Eu comprei hoje aqui numa feira algumas justamente com algumas manchas, para que vocês vejam aí, ó, vendo? Essas manchas eu não gosto muito delas, tem essas manchas escuras, tem umas outras aqui que tem algumas outras manchas, ó, tá? Então essas manchas aqui eu também não gosto, não jogo tudo fora isso para não estar condicionando isso junto com as folhas que estão boas, ok? Então como é que eu faço aqui em casa? Então a gente começa aqui olhando uma a uma, tá? Ah, e antes que vocês falem, pô, o cara não vai nem lavar, eu não lavo a salsa antes de guardar. Por que disso? O que faz ela a degradar mais rápido é justamente a água. Então, quando eu acondiciono ela, eu guardo ela dessa maneira, tá? E aí vocês vão ver o decorrer do vídeo, mas eu não lavo antes. Eu lavo ela só na hora que eu for usar. Então, na hora que eu for usar, eu tiro ela do lugar onde ela está condicionada, e aí eu lavo ela bonitinho, e aí eu utilizo nos alimentos, ok? Então, aqui tem um legalzinho, eu vou pegar alguns aqui para a gente poder, só para vocês entenderem como eu faço. Tá legal. E aqui a gente faz da seguinte maneira. Eu vou juntando elas, aqui a parte das folhas. Vou deixando as folhas todas juntas, do menor para o maior. E aqui, ó, eu corto o talo, tá? Pessoal, muita gente joga isso fora. Eu não jogo porque isso aqui tem um sabor muito bom, que mais pra frente eu vou fazer um vídeo para vocês aí, ensinando vocês a fazer o caldo de carne, o caldo de legumes e o caldo de frango. E isso aqui é muito importante, então eu não jogo fora também, tá? Então isso eu guardo. Com as folhas que sobraram, tem algumas folhinhas aqui que eu preciso retirar. Algumas eu vou deixar com o talo assim. O que ficar com o talo um pouco grande demais, aí vocês cortam, ok? Mas aqui já dá para exemplificar bem como é que funciona, tá? Então, tive todos aqui desse tamanho. E aí tem dois utensílios aqui, vou mostrar para vocês. Eu achei isso aqui para vender numa lojinha de comida japonesa aí. É japonês isso aqui, tá? Então eu achei muito legal. Existe já nessas empresas que fazem esse tipo de material plástico, essas americanas, que vende isso, só que é grande. Eu não achei de um tamanho menor. Eu conversei com o rapaz lá onde eu comprei esse, ele está trazendo de tamanhos menores, isso vai ser bem legal. Nos próximos vídeos, assim que eu comprar, que eu puder adquirir, eu mostro para vocês. Mas o que é legal disso aqui? Ele tem essa cestinha, e essa cestinha, ele justamente deixa com que você tenha toda a umidade retida separado do alimento, tá? Então não é o caso aqui, mas se fosse o caso, ó, você teria todo o alimento acondicionado e qualquer tipo de transpiração aí da umidade da geladeira, ela ficaria fora do alimento, prolongando a vida dele, tá? Então isso aqui é legal, para quem usa pouco, é uma saída legal. Isso aqui eu paguei acho que 4 ou 5 reais em cada um, eu comprei dois para fazer o teste aí. Então foi um negócio bem legal. Então pequenas coisas até guardo aqui, tá? Uma outra coisa que eu gosto de usar muito e que funciona muito bem são os potes de sorvete, tá? E como é que eu acondiciono isso? Normalmente eu pego aqui, ó,
3 folhas de um papel toalha, tá? Dobro ele de forma que eu acondicione ele no fundo do pote e fique todo o fundo coberto. Ok? E aí, só colocar dentro aqui. Tem uns que aqui ficou um pouco grandinho, deixa eu cortar. Tá? E aí, ó, só acondicionar aqui dentro. Tem a tampa que veda legal. Ok? E aí vai para a geladeira. Só lembrando que cebolinha, salsinha, o salsão, o aipo, né, e o alho poró, todos eles são muito sensíveis à temperatura. Então procure não deixar no fundo da geladeira, nem encostado às paredes da geladeira, porque a temperatura vai cair demais, vai começar a transpirar dentro do pote, forma a água aqui dentro e justamente aí você vai degradar seu alimento muito rapidamente, tá? Isso para mim aqui costuma durar uma semana e meia, não dura mais do que uma semana e meia, tá? Então assim, vai usando aos poucos e você vai tendo sempre um alimento bem acondicionado, tá? Esse é o que eu faço com a salsa. Como é que eu faço com a cebolinha? Aqui, pessoal, a cebolinha não tem jeito, tem que lavar antes, tá? Eu peguei aqui, eu comprei um maço só de cebolinha, ó. Vem umas que vêm muito amassadas, cortadas, tá? Então aqui eu só vou aproveitar mesmo o raminho de dentro. Então na hora de limpar a cebolinha, tira aqui, tiro tudo que está muito ruim, fiquei com o que está bom aqui. Nesse caso eu vou usar só esse, tá? Então vem vários ramos assim, às vezes quando está muito assim eu acabo aproveitando algo mais, mas não é o caso hoje, tá? Então eu costumo aproveitar aquelas que estão com aparência melhor, ó, tá vendo? Então elas ficam mais durinhas, não tem muito barro, muita sujeira, tá? Então aqui eu acabo aproveitando mais ela, tá? Aqui eu vou demonstrar para vocês como é que eu faço no dia a dia para poder acondicionar a cebolinha. Então tem gente que faz de que maneira? Depois de lavado, claro, né, pessoal? Então tira a parte do talo dela. E aqui tem gente que não gosta de guardar ela já cortadinha, tá? Eu já guardo cortadinha, tá? Então, no meu caso, eu já venho aqui, ó, e já venho cortando ela em pedaços bem pequenininhos. Faço com isso nela toda e guardo esses pedacinhos, tá? Da mesma maneira que a gente acondicionou a salsinha. Tem pessoas que não gostam de guardar assim porque fala que dura menos, aí faz o quê? Pega ela e corta em pedaços regulares maiores. Também dá. Também dá. Tá? Então das duas maneiras dá para você guardar. Eu prefiro já fazer assim, que é muito mais prático e para mim tem a mesma durabilidade. Então não faço de maneira diferente, ok? Então esse foi a cebolinha. Aqui, pessoal, como já estava com um pouquinho de pressa, eu já deixei pronto. Aqui é só o talho do alho poró, tá? Muita gente não gosta de comer o alho poró e tal. Gente, isso aqui é muito bom. Não tem o mesmo gosto que um dente de alho aí na comida. Ele tem um sabor muito leve, muito suave, tá? Então 80% das mulheres comem alho poró e 70% dos homens odeiam alho poró. Então eu acho que é muito pouco da cultura alimentar implantada no nosso país. E por isso que o pessoal não come. Eu, particularmente, uma salada, até sugiro a vocês que façam para vocês provarem, não fica ruim. Eu corto ele aqui, ó, em fatias bem fininhas, tá? Bem fininhas. E aí ele vai ficar dessa maneira aqui, ó. Dou uma leve soltada nele, ele vai soltar vários anéisinhos. Tá? Ele solta vários anéisinhos e vai ficar assim na sua salada. Fica uma delícia. Comer in natura assim é legal. Tá? Qual a outra maneira que eu uso isso? Também, às vezes, colocar numa carne, num refogado, fica muito legal também. Tá? E uso o talo dele inteiro assim para fazer o caldo que eu comentei com vocês. O caldo de carne, o caldo de legumes e o caldo de frango que eu vou mostrar mais para frente para vocês. Tá? Então, quando nós formos fazer o caldo, vocês vão ver eu utilizando ele inteiro assim. Ok?
E tem também o salsão. O salsão, gente, ele é bem grande, tá? Aqui ele tá só o talo dele, que eu separei aqui, depois eu vou pôr a foto aí para vocês verem, tá? Um salsão inteiro. Tá? Aqui ele tá só o talo que eu aproveito. Então aqui ele tem uma base parecida com a base da cebolinha, assim, com as raízes, eu corto ele fora e vou separando os talos com as folhas, tá? No caldo, às vezes eu uso as folhas, não é sempre que eu utilizo as folhas, mas o talo eu sempre utilizo. Ele tem um nozinho bem aqui que separa as folhas do talo, então eu corto ele bem nesse nozinho e aí eu fico exatamente com isso, tá? Um cuidado que vocês têm que ter quando for usar o salsão ele é um alimento que ele degrada muito rápido. Então eu acondiciono ele da mesma maneira que eu fiz com a cebolinha, com a salsinha, melhor dizendo. Com um cuidado, eu lavo ele sempre, porque ele tem uns veios, pequenos veios aqui na parte externa, e aqui a parte interna dele tem um sulco, tá? Então aqui sempre fica sujeira, tá? Então eu dou uma boa lavada, tenho uma escovinha de alimentos, eu lavo ele dentro, tiro toda a parte da sujeira da parte de fora também, e aí eu dou uma boa lavada mesmo nele depois de uma passada com água, não ficou mais nada, seca ele e aí a gente acondiciona ele em talos aqui dentro, ok? Então isso aqui também numa salada é muito legal, você pegar ele, ó, e cortar em pedacinhos. Tá? É muito legal você fazer isso, numa maionese fica muito bom, só que nem eu falei para vocês já, é um pouco de questão de uma cultura alimentar. Nem todo mundo está acostumado com esse sabor. Eu, só de cortar aqui, já vi um buquê maravilhoso, é muito bom, muito saudável e eu gosto. E sempre que eu faço em casa que eu posso colocar assim para todos comerem, eu sempre faço porque é muito saudável. Ok? Fica a dica para vocês aí então, sempre que for acondicionar um desses alimentos que eu falei para vocês hoje aqui, sempre coloquem com folha de papel, toalha no fundo, dobrada, sempre com os alimentos secos, o mais seco possível, que ele vai ter uma maior durabilidade, ok? Quem gostou do vídeo, clica aí no curtir, se inscreve no canal que vocês vão estar recebendo os vídeos aí posteriormente, ok? Um grande beijo a todos e até a próxima!